Aleluia. Levante suas mãos. Aleluia. Sabe, irmão, você saiu da sua casa. E quando você saiu da sua casa, você disse assim: vai valer a pena estar ali. Então faça valer a pena. Faça valer a pena. Nós saímos das nossas casas para servir a Deus. Tem gente lá, por mais que tenha ar-condicionado, ventilação, existe um calor ali no DI. O grupo de louvor teve que chegar aqui às 8, mesmo estando das 7 até às 9 no Bibrave ontem. O diaconato está aí, você também veio para servir com a adoração, para que a unção possa ser puxada para esse lugar. Então faz valer a pena. Vamos adorar a Deus aqui, Camille, aquele louvor de santo que você cantou antes da Tereza ministrar. Amém? Eu quero que você feche seus olhos e faça valer a pena. Puxa da unção para este lugar, amém? Enquanto isso você vai orando em outras línguas. Oh, remanabassou, manarabaxê, que teria mandarabas. Ele manabadabassou, codoromondorebassou. Jesus, nome sem igual, nome sem igual. Aleluia. Seu nome está acima de tudo e não há outro igual, não há outro igual. Te exaltamos para sempre, soberano, onipotente, tu és Jesus, Jesus, Rei eterno, damos glória a
o princípio e Ele é o fim. Oh, aleluia. 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 Oh, glória. Ele, só os instrumentos aí. Aleluia. Mateus 26, 44. Diz assim: deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Sabe qual eram as palavras de Jesus para o Pai? Vai valer a pena? Se possível, passa de mim. Mas sabe, Ele viu, o Pai mostrou, você sendo liberto das drogas, você sendo liberto do álcool, você sendo liberto do adultério, você sendo liberto da avareza. E ele teve uma convicção: vai valer a pena. E olha você aí, olha você aí, dá a carreira aí. Ele mudou a nossa história. Ele mudou a nossa história. Ele mudou a nossa história. Prova para ele. Prova para ele que valeu a pena. Prova. Encamada quando robossona mandaraba. Aleluia. Prova que vale a pena, Joyce. Prova que vale a pena, Joyce. Prova que vale a pena, Gabriel. Prova que vale a pena, Robson. Prova que vale a pena, meninas. Prova, Camila. Prova, Clebe. Prova, amor. Bebe candaraba sobo do condoreba. Ricondo e amassora mandaba. Nós que reduzimos a nova, diabo. E como da você que mandaba. Aleluia! Aleluia! Ele mudou a nossa história. Era uma história de morte, mas agora é vida. E é vida com abundância. Prova para ele. Valeu a pena. Oh, glória. Ele viu você. Ele viu a nossa história. Ele viu a nossa história. Só os instrumentos. Ele viu a tua história. E sabe, irmãos, Teresa falou de algo que tem a ver com a minha história de família. E é verdade. Por isso eu brinquei com ela. O outro, né? Porque nós somos 5 irmãos. E o mais velho e a Teresa pegou esse tempo aí. O menino está com asma, então eu vou levar ele para andar de helicóptero. E sem mimizice, tá? Porque Deus já mudou a minha história. No tempo que, se eu tivesse com asma, tinha que dar os pulos lá dentro de casa mesmo. Eu não andar de helicóptero, mas o pai jogava pela janela e fala assim: aprende a voar. Mas ele mudou a nossa história. Mas ele não mudou a nossa história só materialmente. Ele mudou a nossa história. Olha para esse irmão aí e fala assim: rapaz, você está bonito com essa história nova, hein? Então aproveita agora e ora por ele. Ora por ele e o louvor. E o louvor vai. Ora por esse irmão aí. Ora. Soberano, onipotente, tu és Deus.
Aleluia. Oh, meu Deus. Feche seus olhos. Essa paz aí faz parte da tua história. Ela tem que ser cotidiana na tua vida. Na escrita da tua história está paz, alegria, paz, alegria. Oh, Ramanabashi, oh, você que está nos vendo aí pela internet, levanta do teu sofá, da tua cadeira, participa do culto. Já que você está conectado, participa, recebe e procura se esforçar para estar congregando. Aleluia. Oh, Ramanabasso, Kadarabashi. Pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho na tua vida. Jesus, quando se ajoelhou diante de Deus, falando, se possível for, passa de mim. Deus abriu um telão e nos mostrou. E esse tema dos domingos é o que Deus falou comigo. Nós provamos todo dia que Jesus estava certo quando ele disse: vai valer a pena. A pergunta é invertida. Não é você que pergunta para Deus: vale a pena te servir? É Jesus que olha dos céus e fala: vale a pena eu ter feito o que fez por você? Porque Ele viu, e nós estávamos no futuro, e Jesus falou: vai valer a pena. E por isso Ele fez. Amém? Você pode sentar. Grupo de louvor, sem palavras. Obrigado pela unção atraída para este lugar. A gente só surfou na unção de vocês, mas há uma unção que vem com a palavra. Aleluia. Quem saiu de casa hoje com esse pensamento? Vai valer a pena eu estar lá. É isso, irmãos. Sabe que 99% das nossas atitudes, nós fazemos direto ou indiretamente essa pergunta? Quando você põe uma água para fazer um café, você está falando assim: vai valer a pena essa água no fogo, porque daqui a pouco eu vou tomar café. Quando você vai tomar banho, quem já tomou banho hoje? Não precisa responder não, fica tranquilo. Você fala: vai valer a pena, porque senão o irmão vai estar do lado lá do culto, o pastor vai mandar eu abraçar, ele vai cair, todo mundo vai pensar que é poder, mas não é não. Então vai valer a pena. Então se o irmão caiu aí do seu lado, é de poder mesmo. Glória a Deus. Amém? Vai valer a pena, irmãos. E eu quero dizer para você algumas coisas, aqui para já passar a palavra para o pastor. Como é que está a sua vida de oração? Eu só fiz uma pergunta, a reação foi sua. Amém ou ai de mim? Aleluia! Glória a Deus. Sabe, irmãos, a maioria das histórias que a gente lê na Bíblia, de revelações poderosas, eu busquei aqui inspiração de Deus me lembrar. Eu não sou daqueles que vai lá, vê alguma coisa. Eu oro, Deus dá a direção da ministração, eu vou buscando passo a passo a ministração. Então, tudo que você ouvir aqui foi inspiração divina. Eu não procurei na internet, nada disso.
Eu procurei na nuvem. Você sabia que o primeiro tablet foi entregue pessoalmente por Deus a Moisés? Moisés recebeu uma tábua diretamente da nuvem. O homem só imita o que Deus faz, irmãos. Nada foi o homem que inventou, não, foi imitação. Aleluia! E Moisés, para tirar sarro ainda do pecado do povo, quebrou ainda. Pá, vou lá subir de novo. Para pagar, não, já pensou? Quebrou o primeiro tablet da história. O homem era rico, não era? Eita glória! Mas você sabe que tem Abraão, tem José, tem Moisés, tem Jesus, tem Paulo, tem você, que tem as revelações de Deus por conta da oração. Abraão estava ali num momento com Deus, quando ele falou: Abraão, olha para as estrelas, olha para a areia. Vai pegar praia, foi isso? Não, houve uma revelação. Amo praia, viu? Se você quiser me chamar, aleluia. Se for no litoral norte, então. Mas sabe, irmãos, eu vou contar para vocês, eu vou ler aqui e contar o que veio de inspiração a respeito de algumas pessoas nesse campo oração, para você ter certeza que vai valer a pena você ter uma vida de oração. E nessa igreja nós proporcionamos oportunidade para você ter essa certeza. Toda sexta-feira tem oração aqui na vigília. Todo sábado tem oração aqui. Toda hora que você quiser orar, é só falar com o seu líder, com algum dos pastores, que nós vamos nos juntar a você em oração. Aleluia. Eu quero que você abra, por favor, a palavra de Deus em Daniel 6, 22. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Daniel sabia que valia a pena a vida de oração dele. Mas você sabe que por conta da vida de oração de Daniel, o povo ficou com raiva dele? Porque ele tinha as direções de Deus por conta da vida de oração. E você sabe que o inimigo, se tem uma coisa que ele tem medo, é de crente que ora. Ele não tem medo de crente que tem cargo. Ele não tem medo de crente que tem carro zero. Ele não tem medo de crente que tem 1 bilhão na conta. Ele não tem medo de crente que se veste bonito. Mas ele tem que ter medo de crente que tem dinheiro na conta, se veste bonito, anda de carro zero, mora numa casa melhor e é cheio do fogo e do Espírito Santo. Não cai nessa historinha que crente cheio do Espírito Santo vai ter que ser miserável, não. Porque isso não dá testemunho de Deus. Aleluia. Daniel 6, 22. O meu Deus, o Deus de quem? Pois é, mas era o Deus de Daniel, porque ele conhecia, porque ele tinha intimidade. Você pode chegar na casa de alguém e falar assim: olha, esse é o meu baixo. Não, porque ele não é meu. Agora, se o Robson me emprestar, se o pastor me emprestar, esse aqui é o da igreja, eu acho, não sei. E eu posso, não, você pode levar para a sua casa e tal, não sei o quê. Se tiver alguém lá na sua casa, falando: não, esse meu baixo aí, o cara pode até se confundir. Porque eu já estou tendo uma liberdade dada pelo dono. Pegou a revelação? A liberdade dada por Deus no Espírito Santo é para você operar nos dons. É para você se mover, e isso vai incomodar, irmão, porque nós estamos indo contra o mundo. O mundo quer que a gente fale carnalidades, pense carnalidades, haja carnalmente. Não cabe no padrão do mundo nós sermos espirituais. Não se esqueça que a história desse menino aqui, daqui a pouco eu vou falar dos outros, ele escolheu não se contaminar. Tá certo?
Parece que é uma palavra para jovens, mas esse momento de Daniel 6:22, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Nesse momento, Daniel não tinha mais 17 anos não, viu? Ele tinha descorrido uma vida de oração, e por conta disso, foi ali se multiplicando os inimigos, pela postura dele. Irmão, deixa eu te dar uma notícia. Na sua vida de oração, tem que ter uma das coisas que você tem que, sabe, já entender. Isso vai fazer com que você tenha um posicionamento. E esse posicionamento vai contra o sistema do mundo. Então o mundo vai fazer força contra você. Mas esse anjo aqui está disponível a qualquer um que tem intimidade com Deus para fechar a boca do leão. Mas você sabe que se ele não tivesse essa intimidade com Deus, ele não tinha feito o primeiro leão virar almofada, porque ele passou uma noite tranquila. E eu não sei se você sabe, ou já viu um desenho, mas aqui, nessa altura aqui, ele já tinha 80 anos. Uau! E agora, o que eu faço com aquela revistinha que está aparecendo lá? O jovenzinho Daniel na cova do leão. É ler a Bíblia. Você lê e você vê a trajetória, e você vê que quando ele entrou naquela cova, ele já tinha 80 anos. Mas perceba que o sistema de alimentação, até porque ele já era um cara reservado nisso, fez com que as pessoas tivessem longevidade muito maior do que a gente tem hoje. Mas o que eu quero falar não é de longevidade, não. Eu quero falar é de intimidade com Deus. Sabe que tinha vários tipos de cova? Tinha uma cova que era uma cova mesmo. Tinha aqui um negócio, tinha um buraco lá, tinha um poço, então era uma cova. Mas normalmente a cova de leões era uma cova que era feita uma abertura num tipo de rocha, e você tinha lá no fundo um sistema onde os leões ficavam, tinha uma grade, onde eles, por cima da rocha que eles furavam, eles tiravam, e ali eles colocavam lá os coitados que iam aparecer na cova dos leões para ser comido pelos leões. Mas sabe, irmãos, antes de Daniel chegar lá, o anjo já estava lá. Falando, ó, gatinho, gatinho. Você lembra no Éden? Você sabe que Adão botou o nome de leão, leão? Você sabe que foi Adão que colocou? E o que está escrito na sua Bíblia? Deus fez passar na frente de Adão, ainda não tinha Eva. Senão o Adão falava assim, isso aqui é elefante. Não, isso não parece com elefante, parece com girafa. Então Deus fez a Eva depois, já está tudo dado o nome, tudo bonitinho. Não é? Glória a Deus pelas mulheres. Que às vezes você está saindo de casa com a roupa, você fala assim, você vai para onde? Para o circo? Aleluia. Glória a Deus. Um dia eu cheguei na casa do pastor Francisco, não era membro aqui ainda, e eu cheguei lá, naquela época eu usava gravata, e eu cheguei lá com uma camisa, sei lá, e uma gravata também assim. Aí o pastor falou assim, tua mulher viu você sair de casa? Eu falei, rapaz, deixa de ser mal educado. Fala que eu estou bonito. Ele falou, não, que eu sou crente. Mas ele não era meu pastor ainda, tá certo? Glória a Deus. Mas você sabe que Daniel, ele tinha tanta convicção, que ele entrou naquela cova, adorando a Deus. E olha o que ele falou. A palavra dele, o meu Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Agora, sabe de uma coisa? Ô rei, eu estou inocente diante dele.
e tem inocência diante de você. Mas você não vê Daniel batendo boca com esse rei. Irmão, não bate boca com o mundo, não. Apenas dá testemunho e tenha certeza do livramento de Deus. Isso serve para os teens, para os jovens, para adultos, para homens, para mulheres, para famílias. Convença as pessoas da intimidade e do poder de Deus na sua vida, mostrando o reflexo da sua intimidade e da sua vida de oração com Ele. É isso que vai fazer com que as pessoas vejam Deus em você. E aí vai valer a pena. Aleluia. Abra a palavra de Deus, por favor, já que você está em Daniel, só que vai no 3 agora, no capítulo 3, no versículo 23. Aleluia. Você sabe dessa história? Esses aqui eram os amigos de Daniel, os amigos do fogo. Literalmente. Vamos ver se vocês são do fogo mesmo. Vai para a fornalha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não coloca ninguém estreito, viu? Você que já fez o rema e o inimigo está aí lançando dardos inflamados, vai fazer a matéria caráter de Deus de novo. Pega lá a tua apostila e vai ler. Caráter de Deus. Aleluia. Daniel 3:23. E esses 3 homens, aqui tem os nomes babilônicos dele, mas o nome desses caras aqui é Ananias, Misael e Azarias. Caíram atados, diga assim, atado, dentro da fornalha de fogo ardente. 25. Respondeu, isso aqui já era o rei, dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Diga, soltos. Mas eles não foram lançados atados. E o rei estava vendo ele solto. O fogo queimou. Foi para libertar mais ainda eles. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram, eles estavam lá com um Secabi, um Calvin Klein cheirando. Não estava cheirando a fogo, não. Estava cheirando a perfume chique. Eu não sei qual é o seu, eu estou falando um aqui, entendeu? Fica a dica que está chegando Natal, né? Respondeu dizendo, com Secabi, para mim é melhor. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Pega essa revelação aqui. Esse rei aqui, ele não era servo de Deus, não. Como é que ele sabe que o 4º homem parecia como filho de Deus? Porque quando você está num lugar, alguém vai chegar e falar assim, Cid e Eduardo, vocês têm uma coisa diferente. É a mesma fala desse homem aqui. Felipe e Sandra, vocês têm um negócio diferente aí. O que que é? É a mesma fala. Eu vejo esses jovens, esses teens, numa geração tão, sabe, bombardeada pelo mundo. Homens e mulheres e famílias também. Mas o mundo tem que nos olhar e falar assim, eu vejo neles algo diferente. É como se eles fossem filhos de Deus. Sabe que esse rei, ele não tinha certeza, mas olha, ele fala assim, ó, é semelhante ao Filho de Deus. Você vai ser o canal para que esse Deus que você sabe que é o que habita em você, seja revelado a essas pessoas. E aí vai valer a pena a sua vida de oração. Sabe, irmão, não tem como você oferecer, desculpa a honestidade, mas não tem como você oferecer algo que você não tem. Isso não é pesado, é leve. Basta você praticar. Parece pesado para quem não pratica.
Mas sabe, irmãos, quando você chega de frente de uma pessoa que está necessitada, você vai orar lá em nome de Jesus e o nome de Jesus opera. Mas o diabo sabe que você não tem aquilo que você está falando. Mas esses meninos tinham. Porque se você for olhar o livro de Daniel, você vai ver que todos os que foram escolhidos a dedo, lá na terra de Israel, eles foram trazidos para a Babilônia. Eles eram sábios, eles eram bonitos, eles eram inteligentes, mas eu só leio na Bíblia 4 que se dispuseram a não contaminar. Sabe que existe uma enquete que de cada 10 cristãos que vão para a faculdade, 7 se desviam? E os 3 ficam ali resistindo, meio que, meu Deus. Isso é papel da igreja, preparar os nossos jovens, os nossos teens, e até adultos, homens, mulheres e famílias, a ir para lá para influenciar e não para ser influenciado. Mas isso tem que ter uma decisão, e para se decidir, tem que ter certeza que vai valer a pena. E como é que você tem certeza? Na palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos 3, 4, daqui a pouco a gente entra na mensagem, amém? Glória a Deus. Como é que está a tua vida de obediência ao ID? Amém ou ai de mim? Olha, irmãos, eu vou tocar em pontos aqui, para você ter certeza que vai valer a pena. Vai valer a pena você ter uma vida de oração. Ô irmão, o Deus de Pedro é o seu Deus. Você sabia disso? Tem alguma dúvida disso? E a Bíblia diz que eram colocados enfermos, eu estou vendo até minha sombra aqui, ó, por causa da luz. Os enfermos eram tantos, que para Pedro não ter tanto, ele ia passando e ia olhando. Já pensou? Que cena? Entra nesse aí. Entra nessa história aí. Você andando assim, e o cara, e o Pedro. Ô, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Põe o pé, que Deus põe o chão. No dia que você começar a cumprir o ID, e não ligar só para o seu umbiguinho, e visitar pessoas. Ser crente na igreja é fácil. Servir na igreja é fácil. Tem que se esforçar, mas é fácil. Sabe por que é fácil? Porque não tem resistência. Mas põe o pé lá. Tem uma vida de oração. Vai fazer uma visita. Para você... Tinha um irmão que ele é muito do fogo, muito do monte. Nasce até planta do... E ele canta uma música assim, ó. Pode arrumar as suas malas, que eu estou chegando aqui. É quando ele vai entrando na casa das pessoas para orar. Ele vê o diabo arrumando as malas e saindo. Porque aonde você chega, o diabo tem que sair. E aquelas pessoas têm que ser libertas. E isso tem que acontecer de imediato. Agora, na hora que você sair, se eles derem lugar para o diabo, ele volta. Mas enquanto você estiver ali, a autoridade naquele lugar é você. Mas não adianta você ser um crente mequetrefe. Sabe o que é um crente mequetrefe? Que vem para a igreja, recebe a palavra, se envolve no fogo, na unção, e a igreja, claro que serve para isso, mas para você praticar a palavra é uma decisão sua, individual. Atos dos Apóstolos 3, 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Ei, olha, sabe, isso também é mimimi, viu? Eu sou o pó da telha que coçou a chaga de Jó. Eu sou o bichinho de Jacó.
Eu não sou nada, viu, irmão? Eu não sou nada. Ah, eu sou só uma mula, irmão. Vamos combinar uma coisa? Deus usou a mula, o animal, porque ele era uma mula. Quando eu for usado por Deus, eu não vou me comparar a uma mula, porque eu estou dizendo que Deus é um animal. Quem está me usando é o Espírito Santo. Então eu não sou uma mula. Amém? Agora, se for um ímpio, como Deus já usou, ele não tem o Espírito Santo, foi usado por Deus para eu me converter. Aurélio, se fosse você, eu ia logo para a igreja, cara. Você já parece que é até crente. Isso é uma mula, porque ele não tem o Espírito Santo. Agora diga, eu não sou uma mula, eu tenho o Espírito Santo. Então nunca mais fale isso. Aleluia. Sabe por quê? Porque Pedro e João falou, olha para nós. Deixa eu ver aqui. Irmãos, outra coisinha errada que muita gente pega e vai fazer aí, sabe, comentar texto fora de contexto, é pretexto, às vezes até para heresia. Aí eu não tenho prata nem ouro. Não, eles fizeram assim, ó. Caramba, Zé Carlos Felipe. A gente quer até, às vezes não aparece aí pessoa, pô, a gente quer te ajudar, mas a gente agora não tem, mas o que a gente tem, a gente te dá. Nós vamos orar por você. E a pessoa depois aparece aí, às vezes até para congregar aqui, já com portas abertas de emprego, já constituindo família, já prosperando, porque foi isso que eles fizeram, e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Irmão, o melhor que você tem, você pode ofertar, você pode dar cesta básica, como a ação social faz aqui. É muito bom isso. Quando você vê um irmão necessitado, você ajude, que esse é um papel da igreja também e dos servos de Deus também. A Bíblia diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Amém? Agora, eles falaram, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eles falaram que iam dar o que eles tinham. E quem não tem vai dar o quê? O que a tua família está vendo que você tem? O que aonde você trabalha está vendo que você tem? Aonde você estuda está vendo que você tem o quê? Na igreja, as pessoas estão vendo o quê de você? Isso é o que eles disseram, olha para mim. Você tem que ter essa convicção. Isso não é você ser soberbo, nada disso. Isso é você ser convicto de que o que você tem uma vida de oração. E você tem uma vida de obediência ao ID. Mas começa aí. Começa aí, irmãos. Nós temos muitas atividades na nossa vida pessoal, na nossa vida até ministerial, mas nós temos que voltar à origem do evangelho, que a igreja visitava as pessoas e pegava as pessoas pela mão e trazia para a igreja. Talvez você tenha sido evangelizado. Quem foi evangelizado dessa maneira? Aquela pessoa que você falava assim, meu Deus, só sou eu, Zé Carlos. Deixa eu ver se eu perguntei direito, acho que eu não perguntei. Alguém foi te visitar antes de você se converter? Alguém te falou do evangelho ou você amanheceu assim, vou para a igreja hoje? Você percebe, irmão, como nós temos dificuldade simplesmente de levantar uma mão? Você acha que você está levantando a mão para um pregador? Você está respondendo uma pergunta que o Espírito Santo está fazendo para você. Aleluia. Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em Gênesis 39, 10, por favor. Glória a Deus. Vai valer a pena nós ouvirmos as verdades que temos que ouvir, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aconteceu que falando ele, cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela. 11. Sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos homens da casa estava ali. 12.
E ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, e saiu para fora. Você conhece essa história? E nós vamos agora perguntar para você: como é que está a tua vida de santidade? Porque você tem que ter certeza que uma vida de santidade vai valer a pena. Agora, como é que você tem essa certeza? Olhando para a palavra. O que aconteceu com os homens que resolveram, de verdade, não olhar se tinha alguém olhando? Porque eu fiz questão de trazer esse texto aqui, que é um texto longo. Num certo dia, ele foi fazer um serviço, e nenhum dos homens estava ali. Não tinha ninguém para ver José. Ele podia fazer, acontecer, e ninguém ia ver. Na horizontal. Mas na vertical, ô querido, o autor da tua história é 24 horas do teu lado. Para te proteger, não é para te julgar. Para te dar força na hora da tentação. Para te dar inspiração para ligar para o teu líder e falar: rapaz, ora por mim que a testosterona aqui bateu forte. Para você que é um teen, para você que é um jovem, ou para você que é um homem não casado, ou para você que é casado. Sabe, irmãos, a pornografia, ela tem sido uma das coisas mais naturais hoje no mundo. E na época de José, a dona Potifulda aí, da história, a esposa do Potifar, a dona Potifulda, eu tenho certeza que ela tinha costume de fazer isso com os escravos dele. E José era um homem santo, era um homem que sabia do plano de Deus, do autor da história dele, qual é a história. Planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Você quer ter um fim bom? Segue o plano. Só que o plano não é seu, o plano é de Deus. O fim é o que você deseja. Mas, pai, qual é o plano? E sabe, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu não fico fora dessa ministração. Porque eu posso te garantir que nesses quase 25 anos de conversão, o diabo já mandou muita Potifulda, não foi pouca não. E Potifulda até crente, viu? Potifulda até crente. Aquela história. Bom, vamos parar por aqui. E nós temos aqui a instrução, e instruímos, não por religiosidade, mas por vigilância. Vai falar ali: pastor, eu queria falar com você. Tem que ter ali ou um homem junto, ou uma outra pessoa junto, não só para ser testemunha, como também para não ficar duas pessoas. Agora, se for homem com homem, claro, mulher com mulher, está tudo bem. Isso não é religiosidade, isso é vigilância. Porque o José não ficou lá resistindo, não. O José fugiu. Ô, irmão, tem hora que fugir é sabedoria. Essa história de: não, eu sou homem de Deus. Você não dê risada não, porque mas não tem jeito de não rir, né? Que é uma história verídica. Eu estava num outro ministério, e lá tinha um grupo grande de jovens, e eram feito um ensaio num lugar separado, e num sábado de um ensaio, apareceu lá. Então, nesse ministério, se você não for casado, você pode ter 100 anos, você é jovem. Tá certo? Então, um homem chegou e ele tinha uma Bíblia que era dessa grossura aqui, maior. Parecia uma tábua de carne. Quem estava segurando realmente era parecido com isso. Porque ele falou assim: lá era conselheiro que eles falavam, né? Ô conselheiro, deixa eu te falar uma coisa.
Mas eu quero assim, uma opinião sincera. Eu já falei, ô Jesus, o Senhor revela antes, porque, irmão, isso é verídico. Existem pessoas que estão com a mente tão cauterizada que o diabo convence elas que isso aí pode ser uma verdade. Ele falou assim, olha, como eu sou uma pessoa que não sou casada, de vez em quando, por uma necessidade, né, eu vou a uma casa de prostituição. E quando lá acontece tudo que vai ser feito lá, que eu estou ali me vestindo, eu me vejo pregando para a prostituta. Você acha que eu estou sendo usado por Deus? Minha gente, eu olhei para a Bíblia dele, me deu vontade de tomar da mão dele e dar uma biblada na cabeça dele. Eu falei para ele assim, irmão, definitivamente não. Senta aí que eu vou orar por você. Eu passei meia hora expulsando demônio ali, daquele homem. Mas eu tenho certeza que ele foi liberto. Mas veja o nível. Olha o nível, essa história já tem no mínimo 15 anos, ou 20 anos talvez. Imagina o quanto piorou, irmãos. Você abre hoje uma página qualquer, não vou falar aqui de páginas que você abre. É escancarado. Você tem que vigiar. A candeia do seu corpo são os olhos. Viu, teens, viu, jovens? Não fica resistindo, não. E homem também. Esse negócio de homem ter senha no celular, senha no notebook, senha no computador, está tudo errado. Tem que ser aberto. E José, ele tinha uma vida de santidade, mas ele sabia, vai valer a pena. Sabe por quê? Deus o exaltou de uma tal maneira que ele não somente sobreviveu num período de fome, como guardou da fome também toda a sua parentela. Ei, a tua vida de santidade vai valer a pena. Mas eu não posso mentir para você. Se você não tiver uma vida de oração, se você não tiver uma vida de obediência ao ID, se você não tiver uma vida de santidade, você não vai viver o que esses homens viveram. Simples assim. Você pode até ir para o céu, mas sabe, irmãos, quando eu me converti, eu entendi que João 10:10, na parte B, na parte A, Deus está falando dos religiosos, do ladrão, que mata, rouba e destrói. Mas ele falou para o que ele veio. Ele veio para uma vida eterna. E uma vida com abundância. Você sabe que no céu já tem abundância? Jesus estava falando da vida terrena. E esses homens aqui, eles foram aqui, nessa terra, mesmo diante dessas afrontas, dificuldades, o grupo de louvor, por favor. Dessas afrontas, dessas dificuldades, eles foram vitoriosos. Eles foram prósperos. Eles tiveram longevidade de vida. Então, vivendo isso lá na frente, eles voltaram lá e falou assim, quando eles viram, eles falaram assim, ó, vai valer a pena eu ter uma vida de oração. Vai valer a pena eu cumprir o ID. Ô irmãos, quantas pessoas que você conhece, eu louvo a Deus pelas pessoas que cumpriram o ID e alcançaram a minha vida e insistiram. Eu louvo a Deus. Mas sabe, irmãos, como é gostoso você olhar pessoas que vêm, te abraçam e falam assim, rapaz, que bênção. Você lembra, era 11h30, eu te liguei, nós ficamos até 2 da manhã conversando. Se coloque em pé, por favor. Camille, a mesma música, por favor. Só vou fazer 3 minutos de oração, passar a palavra para o pastor. Mas ele é o autor e consumador da sua fé. Deixa eu ler um último texto aqui com você.
Porque o homem do filho virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vai valer a pena você seguir aquilo, como Teresa falou, que todo domingo você vem aqui e você recebe. Vai valer a pena você ser fiel e praticar aquilo que você tem ouvido. Mas sabe, a palavra disse aqui também que tem alguns que não provarão a morte. Deixa eu falar algo, depois você vai mastigar. Jesus falou isso quando estava aqui ainda. Jesus não mente. Você sabe que quando Jesus foi assunto aos céus, que veio sobre eles o Espírito Santo, que começou a perseguição e começaram a matar os cristãos, depois veio a arena dos leões, e alguns historiadores dizem que as famílias eram colocadas na arena e eram soltos aqueles leões, e tinha a época que era touro também. Eles se degladiavam para ser o primeiro a se colocar. Sabe, meu irmão, isso é uma convicção minha, não é uma doutrina. Jesus falou, tem alguns que estão aqui que não verão a morte. Sabe o que eu creio? Aqueles homens tinham uma vida tão íntegra diante de Deus, que quando o leão atacava, o Senhor pegava o espírito deles e não deixava eles verem a morte. Sabe que tem muitos santos de Deus que já estão no céu e que não viram a morte. E eu creio nisso para a minha vida. Eu vou no arrebatamento. Aleluia! Não vou provar a morte. Mas se eu morrer, eu passo da vida, da morte para a vida. Quem vai ser arrebatado aqui? Quem vai ver a igreja subir aqui? Quem vai subir com a igreja? Aleluia! Vamos cantar? Aleluia! Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Glórias nós te damos.